I let it fall, my heart, and does it fail? You rose to claim it. Bom, o núcleo começou em 1999, um pouquinho antes, que um grupo de alunos da Urcamp e professores ficaram indignados com a situação que estava ocorrendo no curso de veterinária, com os animais, e fizeram um movimento e daí se juntou esse grupo e se formou o Núcleo de Proteção aos Animais. Durante um bom tempo, quem trabalhou mais sozinha, assim, tomou mais à frente foi a Luana Machado, né? Um bom tempo ela ficou assim, até um dia ela conhecia a Cleonice. A Cleonice que começou a fomentar mais essa parte de agregar mais pessoas ao grupo, né? Até que começou também a chegar outras pessoas, como a Patrícia Coradini, que trabalha na polícia, veio eu também, um tempo depois, e a junção dos colaboradores que nos ajudaram a fazer o que a gente faz até hoje. Eu fui presidente do Núcleo de Proteção dos Animais desde o ano 2000. O núcleo surgiu em 1999. Desde lá, trabalho voluntário, 24 horas, de segunda a domingo. Então, são 7 dias da semana. Amo o que eu faço, é de coração. E essa é uma causa que não vai acabar. Então, o principal foco do Núcleo de Proteção é combater maus tratos, fiscalizar a função do bem-estar dos animais e controle populacional e também atendimento de animais de pessoas carentes e animais de rua. O núcleo tem um carro que nós chamamos de Samucão. Ele faz atendimentos emergenciais, envenenamentos, atropelamentos. It was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you say they were never true, and the games you play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. When I lay with you, I could stay there, close my eyes, feel you here forever. You and me together, nothing gets better. 'Cause there's a side to you that I never knew all the things you'd say they were never true, and the games you'd play, you would always win, always win. But I set fire to the rain, watched it pour as I touched your face. When it burned, well I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain and I threw us into the flames. When it fell, something died 'cause I knew that was the last time, the last time. E todos os animais que estão aqui, que ficaram aqui, são animais que foram retirados de maus tratos ou que têm alguma mutilação e que não podem retornar à rua ou ao local onde foram retirados. Por exemplo, esse aqui foi atropelado, tá? E ele ainda era um filhotão, aí foi trazido pra cá, teve que ter a patinha, a pata foi amputada. Ele ficou muito tempo aqui em tratamento. Como ele ficou muito tempo em tratamento e ele era pequeno, ele não tinha mais condições de voltar para a rua, né? Porque ele perdeu aquela agilidade que ele tinha, até em razão da pata estar amputada. Então ele teve que ficar por aqui. E essa é a situação dos animais que estão aqui. Todos que estão aqui foram pegos e estão aqui em razão disso. Nós não recolhemos animais sadios e trazemos para cá. Isso aqui, na verdade,
nós não queremos que se torne um depósito. Isso aqui não é um depósito de animais. Isso aqui é um centro de tratamento de animais. Então, aqueles que ficaram aqui são aqueles que não têm condições de retornar à rua e que está aqui para adoção. Todos aqui, todos que estão aqui, todos têm história de maus tratos, de mutilação. É animal que não tem como retornar e que acaba ficando até que a gente consiga uma adoção. O trabalho que a gente faz é mantido através de um convênio com a Prefeitura Municipal, e a verba que é repassada através desse convênio, ela é disponibilizada para manter esse centro de atenção aqui, pagamento de funcionários, pagamento de ração, pagamento de, enfim, de tudo que é utilizado aqui, material cirúrgico, medicamentos, para se fazer todo o tratamento de mais ou menos, daria em torno de 300 a 400 animais por mês, o tratamento que se faz. Essa verba também é utilizada para pagamento de veterinários, são 4 veterinários contratados pelo convênio, para se fazer, em média, 600 castrações, através da unidade móvel, que é um ônibus que percorre a cidade, os bairros, esterilizando animais, e também se mantém lá, junto com a vigilância sanitária, a casa, o centro de saúde animal, onde são realizadas diariamente esterilizações e que tem um telefone que é onde as pessoas de baixa renda podem fazer pedidos para atendimento veterinário. Então, através desse convênio, tudo isso é mantido. E através do apoio também de colaboradores. Aqui é o centro de atenção aos animais. Todo animal que é atropelado, que precisa de atropelado, envenenado, machucado, bichado, e que não tem como fazer recuperação em casa, o animal é recolhido e é trazido para cá para receber o atendimento veterinário e ficar internado. Aqui como se fosse um hospital, onde o animal fica recebendo medicação, tem a veterinária responsável, que é a Denise, que prescreve a medicação, trata os animais, e tem o pessoal que trabalha aqui, que faz a limpeza, que coloca a alimentação, que cuida da limpeza das baias, do bom condicionamento dos animais. E todo domingo, as voluntárias, que nós viemos aqui para ver como é que está, como é o dia que a gente tem que trazer o pessoal para fazer limpeza. Então, todo domingo, uma de nós vem, domingos e feriados, nós viemos de manhã aqui, trazemos o pessoal para fazer a limpeza, colocar a ração e também vamos para ver como é que estão os animais. Até se precisa de algum atendimento de emergência, a gente vai acionar o veterinário. E isso é feito todo domingo e todo animal que dá entrada aqui no centro de atenção, gato, cachorro, ele é cadastrado nesse livro. Aí ele recebe um número, tá? E a data que entra, a descrição do animal e por que ele está entrando, o endereço, tá? E aí ele recebe um número. E o dia que ele tem a saída, se coloca abaixo aqui, tá? E esse número aqui é colocado no animal, através da coleira ou com um esparadrapo na patinha, que é, na verdade, um identificador. Como o fluxo de animais aqui é muito grande diariamente, a entrada e a saída de animais é bastante, então o que a gente tem que fazer? Tem que ter um controle, caso contrário a gente pode perder. Então, para que não haja perdas, que os animais venham e retornem para o lugar de onde foram tirados, se faz esse controle através desse livro. Então, aqui é todo dia, todo animal que entra, todo animal que sai, a entrada dele está aqui, e se é dada baixa, se coloca aqui do lado para a gente saber o que aconteceu com o animal. Se ele foi operado, se ele foi castrado, se ele foi tratado, se ele estava bichado, se ele tinha sido atropelado. Tudo o que aconteceu com ele, a gente se coloca aqui nesse livro para que se tenha o controle. Essa é a Marilene, a responsável pela limpeza aqui de dentro. É uma pessoa que gosta muito de animais, nos dá uma baita força aqui. Ela tem uma baita disposição, os bichos adoram ela. É ela, o Vicente, o Noé, o Maninho, tem uma galera. Bom, essa aqui é a sala de cirurgia, onde a veterinária faz todos os procedimentos, tá? Cirurgias, esterilizações, as bicheiras, todo o tratamento, tudo é feito aqui dentro, tá? E a veterinária e a auxiliar que faz. Aí fica a medicação aqui, condicionada aqui,
Tudo que é pedido pela resolução do CRMV para que funcione direitinho, tudo está plenamente organizado. Toda a asepsia é feita da sala diariamente, logo após todo o procedimento é feito. Aqui é onde ficam os gatos que estão em tratamento. Eles ficam separadinhos, com comida, água, para ter que cada uma sua gaiolinha, para ter um bom atendimento, até porque gato é um animalzinho mais arisco. No ano de 2009 eu passei a coordenação da vigilância sanitária, então saí da presidência do núcleo e assumi a vigilância sanitária, onde teve um convênio da prefeitura com o núcleo para fazer as esterilizações dos animais. Como vocês podem ver lá em cima, nós temos todas as esterilizações realizadas. Os animais, as pessoas trazem os animais aqui é a casa de castrações. As pessoas vêm, trazem os animais, onde é preenchido 5 formulários. Então eles vêm, trazem o animal é castrado e a pessoa aguarda e já vai embora para casa fazer o pós-operatório. Porque a castração era feita pela lateral, pelo flanco, então não tem problema o pós-operatório. Aqui é a sala cirúrgica. Tem 2 mesas para 2 veterinárias com os auxiliares. Tem toda a medicação, fio de sutura, todo o material necessário, oxigênio também, para qualquer tipo de problema que acontecer. Aqui é o pós-operatório. Depois da cirurgia, o animal vem para cá para ser colocar remédio e enfaixar. Todo o animal, tanto a gata quanto a cadela, sai enfaixada. De outubro a março, todos os anos, nós temos o programa do controle do carrapato na cidade, onde vamos em todos os bairros com agentes de campo aplicar antiparasitário. A castração é o melhor método de controle populacional de animais. É o método que é indicado pela Organização Mundial de Saúde. Bom, aí durante um tempo a Cleonice, que é nutricionista, tem um conhecimento mais amplo de leis, tem um conhecimento específico sobre animais. Ela começou a estudar sobre a importância da castração, porque a maioria das ONGs no Rio Grande do Sul tem o hábito de recolher animais. E aí o seu não começou a dar certo, não dava resultado positivo. O que ela começou a ver? Que na Organização Mundial de Saúde determinava que o interessante para que desse certo esse tipo de trabalho, os animais deveriam ser castrados. O controle da população é para aquelas pessoas que querem castrar os animais para não haver crias indesejadas. E outra coisa muito importante também, assim, ó, eu tenho uma cadela e quero ter um filhotinho. Aí a minha cadela dá 6 a 9 filhotes. Eu pego um e o resto eu dou. Dou para quem? Quem é que vai cuidar? Vão largar? Não vão largar? Esta é a importância maior da castração. Só quem tem um animal adulto, se não quer castrar, não tem problema nenhum. Apenas tem que fazer o controle da natalidade. Como ele vai fazer, aí é com o proprietário. E durante um bom tempo as gurias faziam mutirões, até o ponto de muitas vezes tentar falar com o prefeito e não conseguiam falar, as gurias faziam, levavam barraca, ficavam na frente da prefeitura, faziam manifestações para a gente conseguir formar o convênio que existe hoje. Porque uma ONG não tem condições de arcar com todas as despesas para fazer esse tipo de trabalho. Então, se conseguiu, durante um bom tempo de briga e de discussão, a gente conseguiu mobilizar o poder público para que realmente é importante hoje, para ter um controle populacional de cães, é fazer a castração. Porque assim, ó, cidades que não têm animais na rua é porque matam. Porque não existe uma fórmula mágica. A castração é uma coisa que é a longo prazo, é um método de controle populacional a longo prazo, mas que dá resultados. Tanto que em Bagé já se fez, desde que o Núcleo de Proteção dos Animais tem um convênio, desde o começo do convênio com a prefeitura, já se fez 12 mil castrações. Dessas 12 mil castrações, levando em consideração que a
Então, o controle populacional através da castração é um método eficaz que evita doença, porque o animal não vai desenvolver tumor. Bom, a castração funciona assim. Baseado novamente na Organização Mundial de Saúde, a castração tem que ser massiva. Ela não escolhe renda social. Todos os animais que as pessoas quiserem levar voluntariamente serão castrados. Porque se a gente for escolher classe social, a gente já vai começar a limitar o tipo de castração que a gente faz. Então, qual é o procedimento? Toda pessoa que quiser levar o animal a castração, ele deve levar em jejum de 12 horas, oferecendo somente água, tá? Leva o animal até o local, o aguarda, porque a gente também tem uma unidade móvel que percorre os bairros da cidade. Bom, levou o animal lá, no local, a pessoa vai preencher uma ficha, tá? Com todos os dados dela e do animal, receber uma outra ficha, que termo de responsabilidade, que ele, depois de levar o animal, ele vai cuidar. Ele vai receber orientação da veterinária com os cuidados, vai receber uma receita com os medicamentos que ele deve utilizar para a recuperação desse animal. E chegado no local, ele vai ter que aguardar o animal acordar para levar de volta para sua casa. São 3 pontos na cidade. O primeiro ponto é na Rodrigues Lima, 601E, e o telefone dela é 32410022, que é onde as pessoas levam os animais para serem castrados. O outro ponto é na unidade móvel que percorre toda a cidade. Ela é anunciada nos jornais onde a unidade móvel vai estar. Cada dia vai estar num local da cidade. E o outro ponto é no Centro de Atenção aos Cães de Rua, que a gente faz também castração de animais de rua e de pessoas carentes. Lá a gente que busca o animal, porque é um local bem distante da cidade. Então nós que vamos e buscamos os animais. I can't help myself from looking for you. I set fire to the rain. Maus tratos além de bater no animal, privar o animal de alimentação, deixar sem água, deixar sem corrente curta, sem abrigo, onde ele não tem como se abrigar do sol, do frio, da chuva, deixar o animal doente sem assistência veterinária, abandonar, o abandono, apesar de as pessoas acreditarem que não é maus tratos, é uma das piores formas de maus tratos, porque quando se abandona o animal, se condena ele à morte lentamente, né? Porque ele acaba indo para a rua, não sabe se virar, acaba passando fome, passando frio, vem adoecer e muitas vezes morre em razão de ter sido abandonado. Bom, durante um bom tempo a gente partiu pelo amadorismo, a função da proteção animal. Aí a gente começou a pensar assim, olha, a gente tem que trazer ao público o que acontece em Bagé. Nós começamos a ter uma linha para atender denúncias de maus tratos. As gurias faziam através de um celular, que é o 81140998, que é o atendimento de maus tratos e denúncias. E também esse telefone serve para urgência, no caso se o animal foi atropelado ou está envenenado, e que é atendimento de urgência, nós fazemos de segunda a domingo, das 8 horas da manhã às 9 da noite direto. Então quem fica com esse telefone somos nós voluntários e nós revezamos entre nós para poder atender todo o público. Também tem na prefeitura, o que aconteceu? A gente começou, através desse convênio, também a utilizar um telefone público, que é o telefone 32410022, e esse telefone é utilizado para quê? Para solicitação também de atendimento de urgência, agendamento de castrações também que é feito para pessoas que não têm como levar os animais no centro de saúde animal. As pessoas ligam e agendam uma carona. Só que ela entra numa fila de espera, porque devido à demanda, que é muito grande, as pessoas acabam tendo que aguardar. Quem pode levar, leva direto ali no centro de saúde. São animais que são deixados no pátio, acorrentados, sem água, sem casinha. Bom, e como é que se faz essa fiscalização? Depois que se recebe a denúncia, é feita uma ficha onde se coloca quem está denunciando. Muitas vezes as pessoas pedem para não se identificar, e isso acontece, não se identifica. Se pega o endereço de onde está acontecendo e voluntariamente, aos sábados, eu vou à tarde ver qual é a situação, para ver se realmente é verdade ou não, se a situação é verídica ou não. E tem algumas situações em que as veterinárias, quando é casos em que, depende, o animal foi abandonado porque está doente, que aí seria uma situação onde o veterinário tem que ir até para avaliar a saúde do animal.
E aí a veterinária, durante a semana, faz a visita. Se a veterinária faz a visita, vê que não é uma situação para ela resolver, que não é uma situação de saúde animal, e sim de fazer, ou muitas vezes a retirada do animal, ou de fazer até a própria fiscalização, porque não tem vai e vem, não tem casinha, então se encaminha a ficha ou para o fiscal da prefeitura, que faz parte da vigilância sanitária, que vai ver a situação, quando é falta de vai e vem, quando é falta de casinha, dá um prazo para a pessoa se adequar, colocar o vai e vem, ou quando é uma situação mais grave, aí eu vou voluntariamente aos sábados e vejo a situação. Depois a veterinária perito. Ele não pode ficar solto, moço. É? Mas tem mais cachorro aqui no pátio? É que tá muito curto isso aqui pra ele. Não tem como soltar ele aqui? Não tem outra corrente pra colocar? É que ele tá muito curto aqui. Tá todo enliado, ele não consegue. Watched it pour as I touched your face. When it burned while I cried 'cause I heard it screaming out your name. Bom, o que acontece? Durante muito tempo existe aqui em Bagé, existia ou segue existindo um comércio irregular de animais, de raça. Então o que a gente começou a ver? Que a gente estava batendo no mesmo ponto sempre, recolhendo animais de raça abandonado, animais bravios de raça abandonada, e a gente teria que fazer alguma coisa, até porque a gente não pode ficar a vida inteira tentando corrigir a falha dos outros. Porque o que acontece? Uma das principais discussões que se dá é o seguinte: se o animal é considerado um produto e ele, através da sua venda, o comerciante está oferindo lucro, então por que não dar nota fiscal? Por que não pagar os impostos? Por que não microchipar? Na verdade, o que acontece? Aquele comerciante a intenção é fazer com que o comerciante venda o filhote, mas que esse filhote seja microchipado, que ele tenha de nota fiscal daquele filhote e que ofereça castração. Porque o que acontece? Como é que vai se controlar? Não adianta a gente ter de um lado uma castração em massa acontecendo quando a gente tem um monte de comércio de fundo de quintal, onde não tem a origem dos filhotes, as matrizes são obrigadas a procriar, e depois, quando não servem mais para procriação, são abandonadas na rua, como a gente encontra seguidamente animais de raça, velhos, com tumor, abandonados na rua, que um dia com certeza foram matrizes, em que agora, como não podem mais procriar, como não servem mais, elas não foram abandonadas. Se esses animais vendidos, comercializados, tivessem o controle da origem desses animais, a partir do momento que nós encontrássemos um animal abandonado na rua, teríamos como saber da onde ele saiu, porque tu passa o leitor de microchip e tu vai identificar o dono. Mas o que a gente não consegue entender é porque existe a relutância na aplicação dessa lei. A importância da lei do controle do comércio é para não acontecer esse tipo de coisa que acontece. São animais que são cruzas de raça pura e que são abandonados nas ruas. É muito importante que o comércio ele venda com nota fiscal para se saber a origem deste animal e microchipado, para que no caso, no futuro, alguém largue o animal, a gente possa saber quem é o proprietário para responsabilizar. Aqui, ó, é o local onde ficam os pitbulls e os rottweilers, né? Porque apesar das pessoas dizerem que animais de raça não são abandonados, aqui um exemplo. Nós temos em
média aqui agora, acho que sete animais entre pitbulls e rottweilers. Todos foram ou encontrados na rua, que estavam atacando as pessoas, ou foram retirados em maus tratos. E essa é uma dos motivos e da importância de se ter uma lei onde os animais são microchipados e têm origem. Porque se eles fossem microchipados, com certeza nós teríamos como responsabilizar o dono desse animal por ter abandonado ele na rua. Claro, e muitas vezes os casos de maus tratos, eles são abandonados no fundo de um pátio. A pessoa se muda, como ele muitas vezes era usado na linha, e aí como não presta mais, porque ficou velho, ele é abandonado no fundo do pátio atado. E aí a gente não tem como saber quem é que abandonou. E aí, se ele fosse microchipado, se ele tivesse todo aquilo que a lei diz, nós não teríamos esse problema. Até porque os cães de raças bravias, pitbulls e rottweilers, não é só uma lei municipal, tem uma lei estadual que determina que esses animais devem ser comercializados microchipados e castrados. Então, na verdade, não é uma coisa que nós aqui de Bagé estamos pedindo que aconteça. Aí o Estado já determina que seja assim. Então, cada vez que tem um problema com pitbull, rottweiler ou, enfim, fila, a gente tinha fila aqui também que conseguimos doar, o que acontece? Os bombeiros, a brigada militar, a própria comunidade nos chama, a gente faz o resgate, faz o tratamento, faz a esterilização, e aí quando ele vai sair daqui para ser doado, se a gente consegue doação, ele sai daqui microchipado. A gente doa eles castrados e microchipados. Em 2010 foi aprovada essa lei, que foi amplamente discutida do comércio dos animais. O que acontecia aqui em Bagé? As pessoas compravam os animais, eles eram vendidos sem nota fiscal, sem microchipagem e sem vacinação. O que pede essa lei? Que quando a pessoa compra o animal, deve exigir da pet que está vendendo microchipagem, nota fiscal e carteira de vacinação. Se tu quer te tornar, comprou o animal e se tu quer te tornar criador, quer tirar cria, tu vai ter que pagar uma taxa na vigilância sanitária e registrar como criador. Se tu não quiser castrar, tu vai ter que assinar um termo de responsabilidade. Para que serve esse termo de responsabilidade? Eu não quero castrar e eu vou ser responsável se a cadela que eu comprei ou o macho procriar e eu sou responsável pelos filhotes que este animal venha a ter. E sinceramente, aquele comerciante que é sério e que tem a intenção de ter um comércio de animais sério, é até a favor dessa lei. Porque há pouco tempo teve em Bagé aqui uma feira de filhotes, que veio de Santa Catarina, e ele achou muito boa a lei que existe aqui. Porque ele diz o seguinte, que para ele não existe, para ele é melhor, porque ele sabe o quê? Que o animal que ele está vendendo, ele pode até cobrar mais, porque ele está oferecendo a nota fiscal, está dando a origem, quer dizer que se esse animal depois adoecer, ou se não for um filhote de poodle, tu comprou por um filhote de poodle, mas ele pode não ser um filhote de poodle. Para quem é que tu vai reclamar se não tem uma nota fiscal para dar origem? Se tu não tem um microchip, ou se não tem nota fiscal para reclamar o que tu comprou? Então, esse comerciante que veio e fez a feira, ele até elogiou a lei, porque para ele isso é bom. Ele tem como comprovar que os animais dele são realmente de raça, não tem nada a esconder. E aí vendeu sim os animais com microchip e ofereceu a castração. O que acontece é que a gente vê assim, por que existe a relutância contra a lei? Porque só querem o lucro. Vem o animal como um produto, mas o ônus nenhum, só querem o bônus. O que acontece também é que toda mudança que ocorre assusta as pessoas, e as pessoas contrárias a essa lei, que são a maioria dos comerciantes que durante um bom tempo receberam e recolheram os frutos sem ter responsabilidade nenhuma, começaram a fazer terrorismo na cidade, ao ponto de dizer que a gente invadiu os pátios para tirar força os animais dos seus proprietários. Aqui o núcleo é formado por advogados, nutricionistas, microempresários, são pessoas, professores universitários. Então, eu acredito que pessoas desse porte de estudo e de inteligência jamais fariam, até porque isso é um direito de propriedade. Ninguém pode invadir casa de ninguém e fazer como estão alegando os veterinários aqui de Bagé. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que nós não somos contra o comércio de animais. Nós somos a favor de um comércio legalizado, responsável, porque a gente vê o quê? Que a lei, ela diz que
que tu tem que ter responsabilidade nesses filhotes que tu tá vendendo. Ou seja, os animais, eles não deixam de ser um produto, nesse caso eles estão sendo comercializados como um produto, então nós queremos que esses produtos sejam vendidos com garantia. Então, na verdade, quer se fazer com que o comerciante seja responsabilizado por aqueles animais que ele está vendendo. Ele tem que ser responsável por aquilo ali. Até porque os animais de grande porte, todos, quando tu está vendendo um animal de grande porte, tu tem que ter nota fiscal e tu tem que ter o microchip da rastreabilidade. Então, por que os animais de pequeno porte também não podem ser assim? Porque a gente não entende em Bagé, porque alguns até que se dizem defensores de animais são contra essa lei. Quem gosta de animal e que realmente tem um comércio sério e se diz defensor de animal, é totalmente a favor dessa lei, porque ela não tem nada de irregular. O Rote é um grande exemplo de comércio ilegal. Este animal é um Rottweiler puro, que foi encontrado retirado de maus tratos, que o dono dele, ex-presidiário, e dava muito nele, pegou uma trama e deu na cabeça dele que chegou a rachar um dente. Ele é o tipo de cachorro que agora tem que estar num pátio fechado porque o antigo dono dele ensinou ele a matar os outros cachorros. O cliente é uma garantia, porque tu vai estar comprando um cachorro que tu sabe que está vacinado, que provavelmente não vai pegar nenhuma doença, um animal que se tu perder, a gente é bem mais fácil de rastrear, de conseguir achar esse animal. Então eu acho que é vantagem para os dois lados. E o que a gente sempre pede para que as pessoas tomem cuidado com as falsas informações. Porque o que aconteceu? Quando essa lei foi promulgada e foi homologada, foi aprovada, aqueles que não têm interesse que essa lei seja aplicada começaram a fazer a teoria do terrorismo, né? Que se ia se invadir casas, que as pessoas iam ser obrigadas a castrar seus animais. E na verdade não é isso que diz a lei. Então a gente sempre fala para aqueles que vêm com as teorias e que vão invadir casas, vão obrigar a castrar, na verdade não é isso. Tirem a informação do lugar sério, vão até a vigilância sanitária, leiam a lei, interpretem a lei e não vão atrás do diz que me diz que, porque na verdade essas falsas informações, elas nada têm a contribuir, muito pelo contrário, só vem para atrapalhar um trabalho que é feito de forma séria em Bagé. E até assim, outra coisa que a gente não consegue, que a gente se entristece muitas vezes, sendo voluntário, trabalhando nessa causa há bastante tempo, é que as pessoas de outras cidades vêm, conhecem o trabalho, admiram o trabalho que é feito aqui, é um trabalho que é considerado referência, e quem é daqui muitas vezes critica o que é feito. Eu só quero salientar que hoje nós teríamos, se não tivesse esse trabalho, quantos animais nós teríamos na rua? Quantos animais mais nós teríamos abandonados na rua? Porque matar não pode. A única forma de fazer o controle populacional é através da castração. Então, antes de criticar e antes de dizer que o trabalho é ruim, que o trabalho não é feito de forma séria, eu convido a quem fala isso e a quem critica que venha conhecer, venha passar um dia com a gente, que vá na casa de castração, que vá no centro de atenção aos animais, que passe um dia para ver e para conhecer a realidade antes de sair criticando. Atualmente, se tem 400 animais no centro de atenção aos animais. Esses animais não deveriam estar lá. São animais que foram retirados em maus tratos, pitbull, rottweiler encontrado na rua. E aí esse pitbull, esse rottweiler, a gente não sabe a origem dele. Se ele fosse microchipado, a gente teria como identificar o dono e como responsabilizar. Só que como não tem origem, não tem microchip, ele acaba ficando lá e é mais um ônus que se tem que alimentar e até conseguir uma casa e uma doação para esse animal, porque é um animal que é de uma raça que muitas vezes não é aceita, tem um certo preconceito com relação, porque animais de raça bravia, né? Então é muito fácil criticar um trabalho quando não se conhece. E eu gostaria de mais uma vez salientar, aqueles que criticam que venham conhecer. E criticar é fácil, o difícil é fazer.
forma de ajudar o núcleo é tu ser bom para os animais. Tu já tá fazendo uma força para nós em não maltratar os animais. Existem várias formas de ajudar o núcleo. Uma primeira forma é ser voluntária. As gurias preparam tá dando em torno de cada 15 dias a gente está fazendo feira. Então a gente precisa de ajuda nas feiras. Tem várias formas de colaborar com o núcleo. Uma delas é sendo voluntário, tá? A gente precisa bastante de voluntários, né? Pode-se fazer doações mensais, como ser o colaborador mensal, onde o cobrador vai na casa da pessoa pegar o valor que a pessoa quiser doar. Pode também comprar os produtos do núcleo, né? Nós temos camisetas, nós temos agendas, sacolas retornáveis. Nós fizemos alguns eventos, né? Agora, recentemente, tivemos o Brechó Beneficente, então pode também participar desses eventos. Pode participar das feirinhas, onde nós temos bastante voluntários que participam das feirinhas, nos ajudam, porque lá a gente precisa de gente tanto para cuidar dos animais ali, como para dar informações, né? A população está sempre passando ali pedindo informações sobre castrações, sobre ajuda, como é que funciona, né? Então no brechó também teve bastante voluntário. E uma forma muito importante de ajudar é castrando seus animais, castrando e jamais abandonando suas crias, porque isso é uma coisa que é contra o nosso trabalho. A gente nada contra a maré e as pessoas às vezes acham que isso não é nada, mas é assim, ó, principal ajuda que se pode dar é não abandonando os filhotes e castrando. Nós temos castração gratuita, é só levar o animal lá, que é castrado na hora, leva para casa 2 horas depois. Então não tem porquê como ajudar o núcleo de proteção, né? Então ajudando através do quê? Sendo um colaborador, a pessoa pode colaborar mensalmente. Nós temos um mensageiro que quando a pessoa quer se tornar colaborador do valor, esse mensageiro passa na casa dessa pessoa, pega a colaboração mensal ou então fazendo doações através de ração, casinha, cobertor, se tornando um voluntário, porque é uma coisa que a gente precisa e muito, nos ajudando nas feiras e doações e fazendo muitas vezes nos ajudando a fazer a parte da conscientização e educação, que é uma das únicas coisas que a gente pode assim, dizer que vai nos ajudar, além do trabalho todo que é feito, a educação e a conscientização das pessoas com relação ao trato com os animais é que vai nos ajudar bastante no trabalho. Uma das coisas que a gente percebe é que, graças a Deus e São Francisco, muita coisa já mudou. Desde que eu entrei no núcleo como voluntária em 2007, a gente percebe uma grande evolução na conscientização das pessoas em relação aos animais. Através do trabalho que a gente faz, através das entrevistas na rádio, através da divulgação do trabalho, através da mostra de como se pode fazer para combater maus tratos e como se pode fazer, como é que se tem que agir quando se tem um animal. Então hoje em dia dá para dizer que muita coisa melhorou em Bagé, que a cidade parece que aos poucos foi abrindo os olhos e se conscientizando de que na verdade nós fazemos parte do meio ambiente, que o ser humano tem a ideia de que é especista, de que só a raça humana tem direitos e poucos deveres. Na verdade, nós fizemos parte do meio ambiente onde uns dependem dos outros. E o nosso papel como racional é ajudar na evolução ajudar os animais na sua evolução e fazer um trabalho para deixar para as próximas gerações, porque o que a gente vai deixar para os nossos filhos se nós não fizermos a nossa parte? Então, nós precisamos deixar de ser especistas, precisamos nos voltar mais para o meio ambiente. Meio ambiente não é só, tem aquela ideia de combater crimes ambientais. Na verdade, crime ambiental não é só crime com animal silvestre ou com a flora, é crime com animais domésticos também. Se tem essa ideia de que um animal doméstico ele não é diferente, não pode estar incluso nos crimes ambientais. Então, hoje em dia, com toda essa evolução que se tem, até está para ser aprovada a mudança do Código Penal, e isso vai ser um grande passo para os protetores e para a lei ambiental, onde esses crimes de pequeno potencial ofensivo vão se tornar crimes de maior potencial ofensivo. Então, assim, eu acho que muita coisa já mudou para melhor.
A gente já vê nas crianças também, a gente vê uma conscientização melhor, a gente já vê até os potinhos de água na rua. É comum hoje em dia encontrar nas calçadas um potinho com água e com ração para os animais de rua. Pessoas com casinha, às vezes até na calçada para abrigar algum animal de rua. As pessoas se voltando para adotar animais vira-lata, coisa que antigamente era difícil. Hoje tu consegue ver que as pessoas adotam, não querem só animais de raça. Então acho que dá para se dizer que a gente está indo pelo caminho certo e que o trabalho está dando resultado. She ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy.